Alô, olá. Oi, tudo bem? Então, vamos começar agora o último seminário desse semestre, do último seminário de Coisas Legais. Quem vai apresentar é o Lucas Mioranci, que está no mestrado. Ele se formou no fim do ano passado, aqui na graduação da matemática mesmo. E ele vai falar sobre retas, pontos, círculos e outras coisinhas. Tá bom? Então, fica à vontade. Olá. Eu vou abordar alguns problemas de contar coisas estranhas, de interseção e pontos em coisas, coisas em pontos. Então, o título vai fazer mais sentido conforme eu for transformando as coisas uma na outra. Só para começar, eu vou dar alguns problemas motivacionais para mostrar que tipo de coisa eu vou estar contando, que tipo de problema eu vou estar mexendo. Então, o primeiro deles é o famoso problema dos círculos de Apolônios, que é assim, eu dou 3 círculos gerais no plano. Gerais, eu quero dizer, eles não são muito particulares, não são 3 colineares ou 3 com o mesmo centro, 3 círculos soltos no plano. Pergunta, quantos círculos são tangentes aos 3 ao mesmo tempo? Talvez um dentro, um meio aqui, assim, talvez tenha um malucão, assim, não sei se cabe. Será que se eu mexo nos círculos um pouco, o número aumenta, diminui? Será que pode ser infinitos? Será que depende da posição particular? Bem, eu vou dar uma dica, existe pelo menos esse. Meio ruim de ver, ele é um círculo vermelho aqui fora. Pelo menos o externo existe. Será que existe sempre? E se eu pegar esses 3 círculos que estão intersectando e distanciar eles um pouquinho, assim? Será que tem mais círculos, menos círculos? Será que ainda tem alguma solução? Parece que cabe algum aqui, por fora, talvez, não sei. Então, mais uma diquinha, tem um círculo aqui. Olha que legal. Esse é 2, assim, pra lá. Quantos será que são? Um outro problema que eu vou resolver aqui, é assim, eu te dou uma cúbica no plano. Uma cúbica é uma solução são zeros de um polinômio de grau 3 e um ponto fora dela. Quantas retas que passam por esse ponto são tangentes à cúbica? Como que eu conto isso? Será que se mudar a cúbica aumenta? Será que se mexer o ponto para longe assim diminui? Então, eu tenho um problema de contar círculos, um problema de contar retas. Como é que eu resolvo esse? Parecem diferentes. Um outro problema mais violento. Eu dou uma hipersuperfície cúbica, uma solução de um polinômio de grau 3 no espaço. Esse famosão. Quantas retas estão inteiramente contidas nela? Inteirinhas. Tipo, uma esfera não tem nenhuma, né? Porque uma esfera vai passar no máximo 2 pontos. Mas uma reta pode estar inteirinha contida aqui. Será que tem 0? Então, para resolver esse problema, meu plano usual não é bom o suficiente, digamos. Então, eu vou trabalhar com plano projetivo. Tá. Em primeiro lugar, eu não gosto muito dos reais, porque ele não satisfaz os zeros de todos os polinômios, então eu vou trabalhar nos complexos. Para quem sabe o que é isso, basta um corpo algebricamente fechado com característica 0. Eu tenho problemas de característica e claramente os reais não vão funcionar, vocês vão ver o porquê. Tá, plano projetivo eu não vou definir provavelmente, porque é meio chato, mas eu vou dar a intuição. Se eu tiver, por exemplo, 2 retas no plano, eu não sei nem contar a priori, 2 retas distintas, eu não sei nem contar a priori o número de pontos em que elas se intersectam. Porque elas podem ser paralelas, não tem nenhum, apesar da maioria se testar em um. Então vamos meio que consertar isso. Vou adicionar um ponto no infinito para cada direção de retas paralelas que eu tenho. Então agora as retas paralelas numa mesma direção, mesmo feixe de retas paralelas, vão se encontrar num mesmo ponto no infinito. Agora sim, todo par de retas distintas se encontram em exatamente um ponto. Variando a direção, eu vario o ponto no infinito, então eu vou ganhar uma reta no infinito. Está meio torto aqui porque eu estou variando, mas é uma reta. Então meu plano projetivo vai ser isso, vai ser um plano usual com mais uma reta nova no infinito, que eu joguei. Tá. Para trabalhar com ele, meio que não é suficiente eu usar só as coordenadas x e y do plano, porque eu tenho essa reta no infinito, então eu vou introduzir um tipo de coisa que eu chamo de coordenadas homogêneas. Funciona assim, cada ponto do meu plano projetivo vai ganhar uma coordenada que é x, y, z, só que eu vou associar coordenadas múltiplas. Então, por exemplo, o ponto 1, 1 é o mesmo que o ponto 2, 2, 2, que é o mesmo que o ponto 3, 3, 3, e aí por diante. O 0, 0, 0 é o ranco da jogada. Eu finjo que ele não existe, porque senão vai dar problema aqui com multiplicar alguém por 0. E ele, de fato, volta o plano para a reta. Porque, por exemplo, se o z for diferente de 0, eu posso dividir todo mundo por z,
Aí vai ficar alguma coisa, 1. Essas XY, algumas coisas, vão estar soltos, então eu tenho associado eles com o XY do plano usual. Ou seja, fazer z igual a 1 é a mesma coisa que reduzir para o plano original que eu tinha. E quando z é igual a 0, uma das coordenadas vai ser diferente de 0, eu divido por ela, por exemplo, a y, ela vai virar 1, eu tenho uma solta eu tenho uma reta. Então eu tenho um plano mais uma reta. Então plano quando z é igual a 1, reta quando z é igual a 0. Tudo bem? Eu não vou perder muita coisa com isso, porque apesar de eu estar usando coordenadas homogêneas, eu posso sempre homogeneizar um polinômio. Tá. Em geral aqui, deixa eu falar, todas as minhas figuras vão ser zeros de polinômios. Então, por exemplo, a reta é zero de uma equação da reta, o círculo é zero de uma equação do círculo, uma cônica é zero de uma equação de grau 2. E quando eu for trabalhar com essas coordenadas homogêneas, para funcionar essas coisas de ser zero de polinômios, eu preciso que meus polinômios, se for zero em uma coordenada, também seja zero em todas as múltiplas delas, para satisfazer os pontos, tipo, se ele é zero em um ponto, se ele é zero com uma representação, ele vai ser zero com todas as outras. E satisfeitos com os polinômios homogêneos, são os polinômios em que todos os monômios têm o mesmo grau. Então, por exemplo, você tem uma reta no plano normal, usual, ela não vai ser homogênea a priori, a equação geral dela, porque tem grau 1, grau 1 e grau 0. Mas eu posso homogeneizar botando um z aqui, para todo mundo ficar de grau 1. O que acontece? Quando eu fizer z igual a 1, ela vai voltar a ser a mesma equação de antes, ou seja, pelo menos na parte do plano, ela é a mesma figura. Não modifiquei nada no plano. Só que além disso, eu tenho uma reta no infinito aqui, que é quando z é igual a 0. Então, se eu fizer z igual a 0, pode ser que tenha soluções, e cada solução vai ser um novo ponto no infinito na minha reta. Então, no caso da reta mesmo, a reta homogeneizada vai ser a reta normal do plano, mais o ponto no infinito na direção dela. Então, a reta projetiva é uma reta com ponto no infinito. Tá. Mesma coisa para um círculo. Se eu jogar uma equação de um círculo usual no plano usual, ela tem essa cara, não é homogênea, eu homogenizo. Quando eu fizer z igual a 1, ela volta para essa equação, ou seja, eu vou ter o mesmo círculo no plano, só que no infinito pode ser que eu ganhe novos pontos. Então, vamos ver mais para frente, quando eu for mexer com círculos, se vai ganhar pontos, que tipo de pontos vai ganhar. Tá. Tudo que eu fiz aqui para plano projetivo se generaliza, em geral, para espaço. Então, o espaço projetivo de dimensão n é um espaço de dimensão n com um hiperplano de dimensão n menos 1. Eu só adiciono no infinito ele e faz a mesma coisa. Você bota uma coordenada a mais no final, quando ela vira 1, você volta para o espaço usual. Quando ele é 0, você tem o hiperplano no infinito. Mesmas coisas, vou mexer com problemas homogêneos, tudo igual. Tá. Eu joguei o plano projetivo como meio que construí ele, basicamente, como satisfazendo esse negócio das retas, sem acertar em um ponto sempre, mas a verdade é que, magicamente, ele satisfaz uma coisa muito mais forte, que é chamada teorema de Bezout. Tem duas retas, elas têm grau 1, quando você intersecta elas, vai intersetar em um ponto só. O que o teorema de Bezout diz é que você pega dois polinômios f e g, o número de pontos que eles se intersectam é o grau de f vezes o grau de g, desde que eu conte os pontos corretamente. Porque alguns pontos eu vou ter que contar mais que os outros. Então, o teorema de Bezout é esse, e em cada ponto, em vez de eu contar um só, eu conto um certo índice de interseção para ele. Então, por exemplo, você pega uma cônica de grau 2, uma reta é 2 vezes 1, vão ser 2 pontos. E, de fato, 2 pontos. Só que se eu pegar a tangente, é como se eu aproximasse esses 2 pontos desse aqui. Esse ponto ele é um ponto gordo que vale por 2. Então, eu tenho que contar 2 vezes para a equação continuar valendo. É um ponto gordo. Se você pega uma reta fora aqui, você pode brigar comigo, não intersecta nenhum, como é que eu vou contar mais vezes? Mas é porque eu estou nos complexos. Se você fizer a equação e resolver nos complexos, eu vou ter 2 soluções complexas. Tudo bem? Um outro exemplo é uma cúbica, esse nó aqui, e uma reta. Então, 1 vezes 3, 3. Então, de fato, 3 pontos, exceto nesse ponto aqui, que ele meio que vale por esses 2 que se aproximam. Ele é um ponto singular da cúbica, ele está bem no nozinho aqui. Pontos singulares vão dar problema em geral, eu vou ter que contar mais de uma vez. Em vez de a gente ficar se preocupando com esse negócio de interseção, que pode ficar bem complicado, rápido, ele tem uma definição algébrica bem bonita, você consegue traduzir todas essas coisas geométricas usando o anel local do ponto e tal. Em vez de a gente se preocupar com isso, vamos só pensar nas interseções que valem um só. Cada ponto conta por um, porque aí de fato eu vou estar contando o número de pontos. Isso é o que eu chamo de interseção transversal. Então a interseção transversal é aquela interseção bonitinha que vocês imaginam. Então essa é uma típica interseção transversal. Esse ponto vai contar por um. Então, por exemplo,
Dois círculos. Formalmente, interseção transversal significa que o ponto não é singular de nenhuma das duas curvas e as retas tangentes em cada curva no ponto são distintas. Então, aqui, são distintas. Então, aqui um ponto interseção transversal do círculo, retas distintas, é ponto singular. Ponto não singular. Só que são dois círculos, os dois têm grau 2, era para ter 4 pontos. Eu estou falando que cada um desses conta por 1, cadê os outros dois? São complexos? Estão no infinito? Depois a gente vê. Alguns exemplos de não transversal, para ilustrar. Você tem a tangente aqui, aqueles dois pontos viram um só, porque tem a mesma reta tangente comum. Então, eles valem por 2, na verdade. Outro exemplo, eu tenho uma cúbica e agora uma cônica passando por aquele ponto singular. Esse ponto é singular da cúbica, então não é transversal. Ele vai contar por 2. E, de fato, eu tenho 3 vezes 2, 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, eu realmente tenho 6 pontos de interseção. Claro que eu não vou mexer nesse exemplo. Tá. Então, se eu restringir ao caso em que todas as interseções são transversais, como cada ponto conta por 1, o número de pontos na interseção vai ser exatamente quanto dos graus. É isso que o bizu está me dizendo. Então, o bizu vira isso aqui. Eu realmente agora posso pegar duas curvas de grau muito esquisito, bem grande, desde que a interseção transversal vai ser exatamente quantos pontos elas se intersectam. Então, aqui um exemplo, tenho duas cônicas, as duas de grau 2, vão ter 4 pontos de interseção. Todas são transversais, cada um conta por 1, certinho. Para trabalhar com essas coisas, eu vou ter que aumentar a dimensão, porque eu vou trabalhar com figuras de dimensão maior. Então, eu tenho a mesma noção de interseção transversal para dimensões superiores. Então, por exemplo, formalmente, uma interseção transversal vai ser quando o ponto não é singular de nenhum dos dois e quando a soma dos espaços tangentes gera o espaço todo. Visualmente, que é o mais importante aqui, é quando você tem um corte, uma fatia limpinha, assim. Então, tem uma fatia limpa, não tem nada em comum, nada tangente. Outro exemplo são duas esferas, isso é transversal. Elas não tem nada tangente aqui, elas só se fatiam, literalmente. Um pouco mais difícil de ver, mas é transversal ainda. Outra noção que eu quero que vai ser importante para a gente é o de ponto genérico. Bem visual, assim, vou mostrar. Basicamente, o ponto genérico é aquele ponto da maioria. Funciona como medida nula, para quem quiser pensar assim, mas é aquele ponto que você escolhe ao acaso e ele faz parte da família maior. Por exemplo, você pega uma curva do plano, o ponto genérico não está na curva. Certo? Porque, apesar de existirem pontos na curva, a maioria deles, grande maioria, está fora. Mesma noção para plano genérico, hiperplano genérico. Por exemplo, se eu dou uma reta no espaço, o plano genérico intersecta ela em um ponto só. Vai fatiar em só um ponto. Apesar de existirem planos que contêm a reta, a maioria intersecta em um ponto só. Existe uma definição formal disso, mas isso é o suficiente. Tá. Usando hiperplanos genéricos, eu vou definir o que chama de grau. Grau, até agora, a gente estava usando para o bizu como sendo o grau do polinômio do negócio. Só que para dimensões maiores, nem todas as variedades, nem todas as figuras vão ser dadas por um polinômio. Eles podem ser dados por interseção de vários polinômios, zeros de vários polinômios. Então eu preciso de uma definição mais geral de grau. Ela funciona assim. Pega uma figura, uma variedade, de dimensão m. Uma coisa assim. Para cada hiperplano genérico que eu intersecto, a dimensão cai de 1. Então, por exemplo, se eu pego uma esfera, intersecto por um plano, vai virar um círculo, uma elipse, que é a dimensão 1 menor. Intersecta de novo, vai virar só um conjunto finito de pontos, tem dimensão 0. Então vai caindo de 1 até cair para 0. Então é isso que eu faço. Pega a minha figura de dimensão m, fatia por m hiperplanos genéricos, você tem um negócio de dimensão 0. Dimensão 0 é um número finito de pontos. Esse número de pontos é o que eu chamo de grau. Então fatia, até virar o grau. Por exemplo, uma elipse, fatia uma vez para uma reta, tem 2 pontos, o grau dela é 2. Importante, é genérico. Então, apesar de existirem tangentes em que eu tenho só 1, a genérica vai decretar em 2. Por isso que é importante o genérico. Um outro exemplo, tem um elipsoide, fatia uma vez, ele tinha dimensão 2, caiu a dimensão para 1, tem uma elipse, fatia de novo, com a dimensão de novo, tem só 2 pontos, o grau da elipsoide é 2. Então, fatia, é 2. E vale o teorema de Bizu, nesse caso, com certas condições. Sem interseção de todas essas fatias, se você pegar várias variedades, várias figuras, intersectar todas elas, a dimensão não explodir e todas as interseções forem transversais, vale que o grau do que sobra, o grau da interseção, é igual ao produto dos graus.
Em particular, você tem duas coisas que se intersectam só no número finito de pontos transversalmente, então o número de pontos que sobra é exatamente o produto do grau das duas. Tudo bem? Então, eu agora posso pegar coisas de dimensão grandes, intersetar elas. Se a interseção for transversal e sobrar só um número finito de pontos, o número de pontos sobra exatamente o produto do grau das duas, onde o grau é dado por aquela definição de córdice hiperplano. Ok. Então, por exemplo, tem duas coisas de grau 2, uma esfera e um elipsoide, intersecta as duas, vão dar esses dois círculos aqui, tem grau 4, 2 vezes 2. De fato, se eu pegar um hiperplano e cortar aqui, eu vou ter 4 pontos, certo? De fato, cada círculo tem grau 2, a soma tem grau 4. Agora um exemplo em que a dimensão vai para 0, 2, de novo, esse negócio de grau 2, intersecto, eu vou ter 4 pontos. Então, peguei um elipsoide e furei ele com uma elipse, plano. Okay? Então, 4 pontos. Então, o bizu está valendo. Tá. Vamos voltar no nosso problema das tangentes a uma cúbica. Vocês veem que eu meio que introduzi plano projetivo, usei termo de bizu, mas até agora eu só consigo contar pontos, né? Tipo, eu pego duas coisas malucas, intersecto e quantos pontos elas têm em comum. Mas aqui o problema é diferente, né? Eu quero contar retas. Quantas retas são tangentes esse negócio? Como é que eu enxergo retas aqui? Quem já viu spoiler talvez saiba, mas finge que você não sabe. Como eu enxergo retas como pontos? Dá para eu generalizar isso aqui para uma dimensão qualquer, por exemplo, para 3. Eu troco o ponto por uma reta, a minha cúbica por uma hipersuperfície cúbica. Aí, quantos planos contém a reta são tangentes à cúbica? A mesma coisa, a solução é a mesma. Tá. Então, como eu traduzo esse problema, eu vou transformar essas retas em pontos. Então, existe um negócio bem famoso, bem bonito em plano projetivo, que é a chamada dualidade ponto-reta, que funciona assim. Cada reta vai ter essa equação linear homogeneizada já. Para cada equação, eu tenho um ABC do x, y, z e jogo os coeficientes para o ponto de cada um deles. De fato, os pontos são homogêneos, né? E se eu multiplicar uma equação por uma constante, ela continua sendo a mesma reta, eu vou ter o mesmo ponto. Então, eu tenho, para cada reta em P2, eu tenho um ponto em P2. Para cada ponto em P2, eu tenho uma reta em P2, chamado um dual do outro. Então, por exemplo, aqui, é importante, eles mantêm uma relação de concorrência e linearidade. Tipo, se eu tenho um ponto que pertence a uma reta, quando eu dualizo, o ponto vira uma reta, e a reta vai virar um ponto que está contida na reta do ponto. Então, o fato do ponto estar na reta significa que a reta está no ponto. Então, por exemplo, se eu tenho 3 pontos colineares, eles vão virar 3 retas que concorrem no mesmo ponto, que é o ponto correspondente à reta onde eles estavam. Então, eles preservam essa coisa de dualizar um negócio concorrente, um negócio colinear vira concorrente, e um negócio concorrente vira colinear. Vale a ida e a volta. Tudo bem? Eu vou usar isso. Funciona igualzinho no espaço, exceto que retas e pontos vão ser hiperplanos e ponto. Então, hiperplano dessa forma, jogo com ponto, igualzinho, tudo a mesma coisa. Tá. Eu vou querer dualizar tudo no meu problema, na verdade, para fazer valer. Então, o que eu vou fazer é dar um jeito de dualizar aquela cúbica, né? Eu já tenho ponto, tenho as retas. O que é uma dual da cúbica? Funciona assim. Pega a minha cúbica. Tá, primeiro eu vou supor ela suave. Eu não sei se eu supus isso no problema, acho que sim. Importante, aquela cúbica no começo é suave. Significa que para cada ponto, ela tem uma reta tangente, bem definida. Então, pega esse ponto, ela vai ter uma reta tangente. A reta tangente vai ter um ponto na dual, que vai ser o dual da reta tangente. Então, o que eu faço é associar o ponto ao dual da reta tangente naquele ponto. Então, por exemplo, se minha curva for um f igual a 0 no espaço, o espaço tangente vai ser o dado pelas derivadas parciais assim bonitinho. Dualizando o espaço tangente, eu obtenho o ponto dual, que é só o ponto que você joga as coordenadas. Então eu faço a transformação. Eu levo o ponto na minha superfície, o ponto dual do espaço tangente dele. Então, o espaço, variando esse ponto, eu vou variar esse ponto, então eu vou ganhar uma nova figura, eu vou chamar minha hipersuperfície dual da original. Tá, então eu dualizo minha hipersuperfície, cada reta vai com um ponto, eu obtenho minha dual. Então varia tudo igual. Então, por exemplo, a dual de uma elipse é uma elipse. Tá vendo? Cada reta vermelha aqui, tangente à minha elipse, vai para o ponto dual dela, tá vendo? 35, 24, 35, 24. E quando eu vario essas retas tangentes, eu vou variar o ponto da dual. Então, pelo menos, enxerga que a dual de uma elipse é uma elipse. Variando os pontos aqui. Tá.
Uma coisa curiosa é que, apesar de eu supor que a minha curva é suave para conseguir definir a curva dual, a dual pode não ser suave. Por exemplo, a vermelha aqui é a dual da minha preta. A minha preta, ela tem uma reta tangente aqui, que é uma tangente comum em 2 pontos. Quando eu dualizo, ela vai virar um ponto duplo da minha dual. Então esse laço que se forma aqui, ele vem de uma reta tangente comum. Então, apesar da minha curva inicial ser bonitinha, suave, a minha nova curva não vai ser. Ele tem, além disso, 2 bicos aqui, é um pouco mais difícil de ver, mas eles vêm de pontos de inflexão aqui. Tem um ponto onde a reta sofre uma inflexão, eles vão e voltam, você forma esses bicos aqui. Então, uma curva completamente suave, minha dual deu um negócio com 3 singularidades. Então, acontece. Tá. Antes de eu resolver o problema, antes de atacar o problema, eu quero mostrar que dualizar as coisas é um negócio muito útil, muito legal. Dá para resolver ou simplificar vários problemas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um teorema famoso de geometria projetiva e dualizar ele inteiro, ver o que acontece. Então, vamos pegar o teorema de Pascal. O teorema de Pascal é assim, pega uma cônica, em P2, por exemplo, uma elipse, e um hexágono inscrito, esses 6 pontos aqui, 6 pontos azuis. Tudo bem? Você liga eles agora, cada ponto a seu vértice oposto, desse jeito. Tem essa regrinha aqui. Esse ponto liga esses dois, esse nesses dois, esse nesses dois, esse nesses dois. Okay? Você vai ter 3 pontos no meio. O que o teorema de Pascal diz é que esses 3 pontos são sempre colineares. Independente de como você pegar sua cônica aqui, pega 6 pontos, liga, vai dar colinear. Bem maluco. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse teorema e dualizar ele. Meter dual. Primeira coisa, a gente viu, ilustrando mais ou menos, que a dual de uma cônica é uma cônica. Então, dualiza a cônica, você tem a cônica dual. Cada ponto azul na elipse vai virar uma reta tangente à dual. Então, quando você dualiza esses 3 pontos, você vai ter esse hexágono circunscrito à sua cônica. Cada reta vermelha, que liga 2 pontos azuis, vai virar um ponto na interseção de 2 retas azuis. Então, essas retas vermelhas do meio vão virar os vértices do meu hexágono. Cada ponto verde está na interseção de 2 retas vermelhas, vai virar uma reta que liga 2 pontos vermelhos. Então, vão virar essas retas. E como o teorema de Pascal diz que existe uma reta rosa que contém esses 3 verdes, o que está dizendo é que as 3 retas verdes que eles vão virar concorrem no ponto rosa, que é o dual da reta. E esse é o famoso teorema de Bianchon, que já era descoberto antes. Basicamente, você pega uma cônica circunscrita a um hexágono circunscrito a uma cônica, liga os vértices opostos, vai sempre concorrer num ponto. Então você pegou um teorema, dualizou, obteve outro teorema. Se você começasse com o Bianchon e dualizasse, você voltava para Pascal. Então você ganha um teorema só de dualizar as coisas. E de fato vale, tipo, esses teoremas só usa ligar pontos, retas, incolunidades, concorrências, mantém dualidade, se mantém por dualidade, você vai ter sempre um teorema dual dele. Talvez aqui a gente tenha aprendido do Sérgio Menelaus, eles têm aquelas razões, quando você se dualiza, meio que tem um negócio de uma razão cruzada que você também preserva, aí Sérgio Menelaus é um dual do outro. Dá para você provar isso, dá mais trabalho, porque tem aquelas razõezinhas, mas dá para provar. Então você ganha teorema só de dualizar as coisas. Teorema de graça. Tá. Vamos voltar para o nosso problema agora. Eu tenho minha cúbica, eu sei calcular a dual dela, mas vamos ver que grau ela tem. Tá, vai ser uma prova mais ou menos, é claro, mas vai funcionar assim. Em geral, pega uma hipersuperfície de grau D, em Pn. A dual dela vai ter grau D vezes D-1 elevado a M-1. Vamos provar isso mais ou menos. Tá, primeiro eu sei que, vamos chamar X estrela dual. Pega a dual lá no espaço dual. Eu sei que, por definição, o grau dela é o número de pontos que sobra quando eu intersecto em N-1 hiperplanos. Tudo bem? Além disso, eu não vou provar isso, mas a transformação que leva o ponto dual ela é birracional. Isso significa que eu tenho um conjunto de pontos genérico em cada um dos lados, meio que a maioria de pontos, em que isso aqui é um isomorfismo, é uma objeção em particular. Ou seja, como esses hiperplanos são genéricos, eu posso supor que todos os pontos nessa interseção vão estar contidos na parte genérica onde isso é uma objeção. Então, contar os pontos aqui é a mesma coisa que contar os pontos na pré-imagem. Então, eu vou pegar isso aqui, puxar na pré-imagem e contar os pontos. Então, o número de pontos aqui, é igual ao número de pontos da pré-imagem disso, pela aplicação que leva o ponto do ponto dual. Então ok. O que é um pré-imagem hiperplano? Hiperplano ele tem uma equação linear bonitinha assim, como cada ponto dual leva o x0 e o xn nesses derivados parciais, a pré-imagem vai ser isso aqui.
Na verdade, a pré-imagem se intersectar com o x. O inteiro da pré-imagem vai ser isso aqui, mas enfim. Tá, cada f tem grau d. Quando eu derivo, vai ter grau d menos 1. Como essa combinação é geral, não vai cortar os termos líderes e isso vai ter grau de menos 1 total. Então, cada pré-imagem tem grau de menos 1. Então, eu estou intersectando um negócio de grau d com n menos 1 negócio de grau d menos 1. Então, eu vou obter, por bizu, a interseção vai ter grau d vezes d menos 1 elevado a n menos 1. Só aplicar bizu. Então, d menos 1, d menos 1, d menos 1, d menos 1, tem isso aqui. Okay? Só aplica bizu. Então, vamos resolver nosso problema, finalmente, da cúbica. A gente já sabe o grau da dual. Então, começa com a cúbica, dualiza ela. Você vai ter uma coisa de grau quanto? 3 vezes 2, 6. Então, a dual da minha cúbica tem grau 6. Tá. Aquele ponto que eu tomei, quando eu dualizo ele vira uma reta. E as retas que passam por esse ponto vão virar pontos daquela reta, no dual. E como eu defini a dual como sendo os pontos das tangentes, cada reta tangente que eu tiver aqui vai virar um ponto dual. Então, eu tenho uma correspondência entre retas que passam pelo ponto e são tangentes a dual, com pontos que estão contidos na reta e na dual. Então, calcular o número de retas aqui, tangentes, é o número de calcular o número de interseções de pontos aqui. Interseção eu sei calcular, é o grau da dual, que é 6. Então, existem exatamente 6 retas que passam por esse ponto e são tangentes a dual. Querem ver? Aquela minha figurinha do começo, pontinho aqui, minha cúbica, tem esses 6 pontos tangentes. Retas tangentes. Pontos retas, mesma coisa. Tudo bem? Todo mundo já enxergou? 1, 2, tá? 3, 4, 5, 6. Isso é uma cúbica, né? Ela dá uma torcidinha para fora, 3 para dentro. Aí tem essa tangente por dentro. Legal, né? Tá. Vamos agora para o outro problema. Eu transformei retas em pontos e contei pontos, descontar pontos, uma coisa que conta retas, porque reta é uma coisa que ponto. Vamos fazer isso com um círculo agora. O círculo é um negócio um pouco mais bizarro, né? O que é um círculo, afinal? Tá. Então, motivação, tem esse problema? Quer resolver ele? O que é um círculo, para começar? Eu preciso, da mesma maneira que eu tinha... Minha reta era simples, né? Era uma equação linear, eu consegui passar para ponto, não teve problema. O círculo é mais problemático porque você pega uma equação de grau 2, eu tenho uma cônica, é meio que geral demais, eu não quero cônicas, eu quero círculos. Vou fazer o seguinte, então. Vamos, por motivação, começar com a equação do círculo que eu conheço, homogeneizar ela, eu obtive isso, como eu já tinha mostrado antes, e eu deixei aquela pergunta aberta de quantos pontos isso tem no infinito. Tem algum? Vamos resolver isso. Faz z igual a 0 e calcula isso. Eu vou obter que x é mais ou menos y, quando os pontos são homogêneos, eu obtenho só esses 2 pontos. Vão ser os chamados pontos circulares do infinito. São todos infinitos, ó, z igual a 0. E observa, apesar do círculo que eu comecei, círculo no plano usual que eu comecei, eu sempre tive os mesmos 2 pontos. Então todos os círculos passam por esses 2 pontos no infinito. Isso me resolve, por exemplo, aquela pergunta que eu deixei aberta, porque eu tinha 2 círculos se intersectando transversalmente, só 2 pontos. Cadê os outros 2? São esses 2. Todo círculo tem esses 2 pontos em comum. Então eu vou fazer o contrário e vou definir esse círculo assim. Tá, primeiro, vale a volta, né? Você pega uma equação de uma cônica suave, isso é, uma equação geral de grau 2, suave, que é uma par de retas, e eu imponho que ela passa por esses 2 pontos, eu faço as contas e obtenho essa equação, ou seja, toda cônica suave que passa por esses 2 pontos circulares no infinito é de fato um círculo. Então eu vou definir círculo assim. Círculo para mim é uma cônica em P2 que passa pelos pontos circulares. Curiosidade, eu não pedi a cônica ser suave, então, por exemplo, um par de retas, que uma delas passando por esses 2 pontos é um círculo. E, de fato, se fizer as contas, é o caso do círculo degenerado, em que o raio é infinito ou para 0. Mas, se a gente não vai usar eles, a gente vai usar os círculos suaves, porque os problemas são suaves. Tá. A gente quer agora traduzir, para resolver o problema do mesmo jeito, o que são círculos como pontos. Então, vamos começar isso com as cônicas, que eu sei já. Cônica é assim, uma cônica tem a equação geral dessa forma, tá vendo? É uma equação homogênea de grau 2. Tem 6 coeficientes. Então, da mesma maneira que eu fiz para círculo, para reta, eu jogo esses 6 coeficientes no espaço com 6 coordenadas, que é o P5, homogêneas. Então, tem uma correspondência, uma objeção entre cônicas em P2, pontos em P5 e pontos em P5 para cônicas em P2. Agora, pega essa equação e pede que essa cônica seja um círculo. Ou seja, pede que ela passe para aqueles 2 pontos no infinito, aqueles 2 pontos circulares. Quando você faz a conta, você mostra que o A0 é igual a 1,
e com a 3 é igual a 0. Então todo círculo vai ter essa expressão, que corresponde a essa aqui como pontos em P5. Além disso, eu impus duas restrições lineares, essa igualdade e essa igualdade. Restrição linear é tipo cortar por hiperplano. Eu vou baixar a dimensão em 1 para cada uma delas, então eu vou ter um P3 de círculos em P5. Então tem uma objeção que cada círculo em P2 é um ponto em P3, cada ponto em P3 é um círculo em P2. Então a partir de agora eu vou pensar nos círculos como sendo pontos em P3. Círculos são pontos. Bom, círculos são pontos. E eu quero resolver o problema dos círculos tangentes. Então, fixa um círculo D, eu vou chamar de ZD. No P3, o conjunto associado a todos os círculos são tangentes ao D. Então, eu tenho D, um monte de círculo tangente a ele, cada círculo tangente é um ponto de P3, o conjunto de todos os pontos que são círculos tangentes é o ZD. Tá? Eu não vou falar, mas o ZD vai formar uma variedade em P3, blá blá blá. Eu vou provar que isso tem dimensão 2, provar. Eu vou dar uma intuição visual de que ele tem dimensão 2 e grau 2. Primeira dimensão, a dimensão é fácil. Você tem dois jeitos de definir o meu círculo tangente. Primeiro você define que ponto ele é tangente. Você tem uma dimensão de pontos, só o ponto do círculo D. E dado o ponto onde ele é tangente, ele tem esse feixe de círculos tangentes nesse ponto. Eu tenho uma reta de lugares para escolher o centro, tá vendo? Basta escolher o centro que eu já tenho o círculo. Eu tenho uma dimensão para escolher o ponto de tangência, dado o ponto de tangência, tem mais uma dimensão para escolher o círculo. Então eu tenho dimensão 2 de círculos tangentes em D. Okay? E para o grau. Tá. Então, fixa o D, eu vou ter a ZD dele. Lembra que grau eu defini como... Tá, primeiro, ZD tem dimensão 2. Quando eu intersecto com uma reta, vai cair para 0 a dimensão, que é tipo intersectar por dois planos. Uma reta geral, genérica. Aí eu vou ter uma quantidade infinita de pontos na interseção. Eu defini o grau de ZD como sendo o número de pontos onde essa reta intersecta o ZD. Certo? Então pega essa reta. Quantos pontos será que intersecta o ZD? Bem, eu não vou provar isso, mas é verdade que uma reta, dá para fazer as contas usando aquela conta inicial lá do círculo, uma reta de círculos corresponde a um feixe de círculos no plano. Esse círculo, um monte de círculo preto. Então, eu estou me perguntando quantos círculos aqui vão corresponder a pontos que estão tanto na reta quanto em ZD. Só que ZD são o conjunto dos pontos tangentes ao círculo D. Então, essa mesma coisa perguntar quantos círculos desse feixe são tangentes ao círculo D. E de fato são só 2. Ou o que está chegando e o que está indo embora. Então, você aumenta aqui, você vai tangenciar ele, tem 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, uma tangente e depois vai embora. Então, vou ter só 2 pontos na interseção, e isso significa, por definição, que ZD tem grau 2. Ok, então eu tenho que, se eu tenho um círculo suave D, ele corresponde a uma variedade de grau 2 em P3. Então, os círculos são tangentes aos 3 círculos dados iniciais, corresponde então à interseção das 3 variedades de D1, D2 e D3, os 3 círculos. Então eu quero contar o número de pontos nessa interseção. Tem 3 coisas de dimensão 2 e grau 2 intersectando por bizu, vão ter, a interseção vai ter grau 8. Então eu vou ter exatamente 8 pontos na interseção, que corresponde a 8 círculos tangentes aos 3 dados. 8 círculos. Então, a figurinha do começo, para convencer vocês. Tem 8 círculos aqui. Difícil de ver, mas tem. 8 círculos. Então, eu meio que respondi a pergunta, né? Se eu variar um pouquinho, isso é verdade para todos os círculos gerais, eu estou usando hiperplanos gerais para cortar. Se eu mexer um pouquinho aqui, não vai mudar. Tem meio que uma sensibilidade. Não vai mudar o número de círculos. Na outra posição, será que tem 8 mesmo? Será que tem menos? Será que isso é uma posição particular? Não, tem 8. Círculos. É difícil de ver, então eu separei cada um deles, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 círculos. Acreditem em mim. 8 tangentes. Tá. E, bem, era só de problemas que eu vou resolver hoje. Eu vou deixar alguns problemas que são legais, que saem do mesmo lugar, e para vocês pensarem sobre eles, são interessantes. Eles bem difíceis, na verdade. Se eu der, por exemplo, 4 retas gerais no espaço. Imagine 4 retas soltas no espaço. Esse é mais famoso. Quantas retas você tem as 4? 1, 2, 3, 4.
1 milhão? Nenhuma. Tá solta no espaço, né? Tipo, eu chutei 0 quando eu vi, mas de fato existem em geral. Vão ser 2. Meio difícil convencer vocês com uma figura plana, mas são 2. Se eu pudesse pegar e girar aqui. Não. Outros problemas? Aquele que eu falei do começo, eu não vou resolver, mas eu vou dar a resposta. Quantas retas estão numa cúbica fotossuave aqui? Ela precisa ser suave. Não precisa ser genérica, um pouco mais forte, mas não precisa ser. Suave é o suficiente. Se eu dar uma cúbica suave, quantas retas ele tem inteirinha nelas? 3, 4? Não, tem 27. É bem grande. Então, olha que bonitinho. 27 retas. Eu gostei muito dessa figura, então eu vou mostrar mais ela por mais lados. Tem esse lado aqui. Esse lado aqui. Tem umas simetrias meio malucas, mas eu não sei. Tem outros problemas bem bonitinhos para você refletir sobre. Por exemplo, dá para provar usando técnicas parecidas ou não, ou mais complicadas, na verdade. Que se der 4 quádricas girais no espaço, tem 32 retas tangentes às 4. É uma generalização daquele problema da cúbica. Só que uma cúbica eu preciso passar para quádricas 4. Tá. Quantas cônicas planas tem tendo 8 retas girais? Então, se eu trocar aquela problema das 4 retas por 8 retas e trocar retas que intersectam as 4 por cônicas planas que intersectam as 4, eu tenho mais restrições, né? Tenho mais retas, só que eu tenho uma liberdade maior aqui que eu posso trocar retas por cônicas. Será que aumenta o número? Diminui? Será que tem alguma? Tem 92. Todas suaves. Por que não 93, né? Não sei. Mas isso é legal. A gente teve o problema dos círculos de 3 círculos. Se eu tiver, em vez de 3 círculos, 5 cônicas. Lembra que o meu espaço de cônicas planas era um P5, enquanto o dos círculos era um P3. Então eu preciso de colocar mais restrições para baixar isso para 0 e ficar finito. Então, de fato, eu preciso de 5 cônicas para baixar para 0. Só que, de novo, eu vou abaixar para 0, mas eu vou dar mais liberdade aqui nas cônicas tangentes. Então, se der 5 cônicas planas, em posição geral, quantas cônicas são tangentes dela? Se eu pegar aqueles 3 círculos, esticar um pouquinho, adicionar mais 2, deixar as tangentes serem cônicas, quantas será que são? Será que são muitas, poucas? 10, 8, dá 3.264. Pequena. Bem que aumentou um pouquinho. Uma variação no primeiro, e eu troco retas por cônicas tangentes, aí eu preciso adicionar mais restrições. Tem 4 quádricas suaves, aí aqui eu vou ter 8. Eu um espaço maior, adiciono mais restrições, cai para finito, o finito é esse númerozinho. E se pegar uma coisa um pouco maior daquele problema das 27 retas. Então, em vez de eu pegar um negócio de grau 3 em P3, vamos pegar uma coisa mais legal, pegar um negócio de grau 37 em P20. Um negócio 37 P20. Quantas retas estão contidas? Um negócio muito mais bizarro, pode não ter nenhuma, porque pode abandonar as retas. Vão ter alguma? Vou ter exatamente, lá do consumo geral, né? Exatamente isso aqui, de retas. Não sei se faz alguma diferença no mundo, ser 5 ou 4 aqui no final, mas é isso aí. É interessante que a gente pode dar um número exato assim, para a grande maioria das interseções, algumas interseções problemáticas. Mesmo o problema dos círculos, eu estou resolvendo ele em P2, né, com complexos, então em geral vou ter 8 resoluções, mas se você for mais criterioso, né, quiser só em R e quiser ver as soluções particulares, dá para mostrar que o número varia entre 0 e 8, exceto 7. Não existem 7 círculos tangentes a nenhum deles. Vai saber por quê. E é isso. As referências são esse livro, principalmente. Tem a maioria das coisas aqui, aí tem os outros livros de geometria algébrica, as páginas dos duais, de generativa, na Wikipedia, que tem bastante informação, principalmente o da Polônia, tem várias soluções. Se alguém quiser me ensinar a construir com régua e compasso os 8 círculos, porque eu não sei, eu acho que tem uma solução aqui no Wikipedia. Então é isso. Obrigado. Obrigada, Lucas. Alguém tem perguntas? Bom, então
obrigada, Lucas. Seu certificado laranja. Obrigado. O azul vem por e-mail agora. Então, esse foi o último desse semestre. Semestre que vem, a gente já tem 2 marcados. Acho que o primeiro é dia 15 de agosto ou alguma coisa perto disso. Tá? Então, vamos acompanhando. Tá? Obrigada.